E já na sequência, nós convidamos para proferir a sua palestra o Dr. Gilson Luiz Roberto, que tratará do tema Os segredos da longevidade dos telômeros ao espírito. O Dr. Gilson Luiz Roberto é presidente da AME Brasil, diretor do Departamento Espiritual da AME do Rio Grande do Sul, médico com orientação em homeopatia e especialista em psicologia clínica junguiana. Também é coordenador e professor do curso de pós-graduação em saúde e espiritualidade das faculdades Monteiro Lobato. Atua ainda como vice-presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre. Com a palavra, então, o Dr. Gilson Luiz Roberto. Boa tarde. Obrigado à AME Santa Catarina pelo convite amoroso. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, compartilhando de conhecimentos, mas também de sentimentos de fraternidade e de amor que tanto alimenta as nossas almas. A nossa proposta é falar um pouquinho sobre o envelhecimento, né, e o segredo da longevidade. Já foi falado aqui pela Eunice e demais expositores que a nossa pirâmide, né, mudou. A luz é aqui? Não. Cometi o mesmo erro, aqui em cima, né? Não, também não. É no meio. Tá, isso. Ok. Então, antigamente, veja, não muito tempo atrás, na década de 70, havia maior número de crianças e jovens do que idosos. E atualmente essa pirâmide já mudou. Nós temos mais idosos do que crianças, né? E como a Eunice falou, o Rio Grande do Sul é o estado que mais ocorre esse processo de envelhecimento, de mudança da pirâmide. E a tendência é cada vez mais nós chegarmos nessas condições que está aqui, né? Várias situações levam a essa realidade, né? Uma delas é porque nós estamos vivendo mais, a segunda é porque temos menos filhos, né? As famílias estão cada vez mais pequenas, o aumento também da escolaridade e maior nível de renda fazem com que essa possibilidade de envelhecer aumente. Mas uma pergunta que nós temos que fazer: estamos vivendo mais, mas estamos vivendo melhor? Não adianta nós envelhecermos se não envelhecermos com saúde. Imagina chegar com 150 anos lá, né? Mas sem condições de vitalidade, sem condições de autonomia. E como então viver melhor? Com o passar do tempo, a nossa capacidade funcional ela vai diminuindo. Há uma perda fisiológica natural. O envelhecimento, ele começa, celular, começa em torno dos 30 anos de idade. A gente começa a envelhecer. E esse processo ele começa de uma maneira muito gradativa, mas com o passar do tempo ele vai se intensificando. Nos últimos anos de vida, o envelhecimento ele é muito acentuado. Nós envelhecemos muito mais em poucos anos. A gente vê uma pessoa amiga com 68 anos, depois reencontra ela com 70 anos, a gente vê uma grande diferença no estado geral daquela pessoa, porque o envelhecimento ele vai se acelerando com o passar dos anos. E tem alguns fatores que vão acontecendo nesse processo aqui, né? Pode haver algum fator catastrófico que gere um envelhecimento maior, uma doença, um acidente, né? Uma perda patológica, fatores agravantes que vão fazer com que essa perda fisiológica aconteça de uma maneira mais acentuada e mais rápida, né? Tem um biólogo, Leonardo Hayflick, que ele fez uma cultura de laboratório lá em 61, e ele começou a cultivar células no laboratório. E ele percebeu que, nos primeiros dias,
as células se multiplicavam de uma maneira muito acentuada. Passado alguns dias, ele percebeu que aquelas células já começaram a se reproduzir de maneira mais lenta. E ele foi avaliando, foi fazendo uma pesquisa e chegou a uma conclusão, né, que as células têm um período finito de divisão. Então, a gente chama isso aqui de senescência, né, que é o processo de envelhecimento da célula. Então, ela vai se multiplicando, chega uma hora que ela começa, então, a parar de se produzir. A gente chama de Hayflick, né, que é o poder, é o processo de envelhecimento da célula, né, o limite do envelhecimento de multiplicação celular. Tá? Então, várias teorias, o envelhecimento é algo multifatoriais, várias coisas vão influenciar o nosso processo de envelhecimento. Entre elas está a poluição, a questão da epigenética, né? As questões genéticas, alimentação, exposição solar. Então, várias teorias são relacionadas ao processo de envelhecimento celular. Aqui é um exemplo, então, do aspecto genético, uma doença genética que a pessoa envelhece nos seus primeiros anos de vida, né, uma síndrome genética. Aqui também a síndrome de Werner, também, que gera um envelhecimento de 5 a 10 vezes mais rápido do que o normal, que é uma causa genética, né, como exemplo. E temos a dermatoteliose, que é um envelhecimento gerado pelo sol, tá, a exposição ao sol, que tem uma ação acumulativa no nosso corpo humano. Aqui o exemplo desse homem, que ele era motorista de caminhão e pegava sol mais do lado esquerdo do rosto. Então, a gente pode ver a diferença do envelhecimento, né, uma danificação causada pela exposição ao sol. Tá? É uma pesquisa feita por um pessoal da dermatologia, né? Ele entregou durante 28 anos de idade, trabalhou com o caminhão entregando e com exposição mais do lado esquerdo. Então, a gente vê que a questão do sol em excesso gera envelhecimento. Então, como a gente conseguir evitar o envelhecimento? Que esse processo ocorra de uma maneira menos rápida, né? O Marx falou sobre a energia vital. Nós temos uma cota de energia vital. Como conseguir reter mais vitalidade e permitir que possamos envelhecer com menos rapidez e maior qualidade de vida? É o sonho de todo mundo, né? Antigamente, tinha aquelas histórias do elixir da longa vida. Encontrar uma fonte maravilhosa, né, um elixir maravilhoso, que a gente tomava e ficava imediatamente, né, remoçava. Hoje a gente tem lá cirurgias plásticas, vitaminas, né, mas não mudou muito. A gente continua com essa coisa meio mítica, né, de querer vencer o envelhecimento. Isso é um anseio, nós estamos sempre querendo vencer a morte. A gente sabe que, invariavelmente, ela vai acontecer. E aí entra vários fatores marcadores biológicos, a questão genética, os telômeros, a questão da epigenética. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre cada um. Então, nós falamos daquele período de processo de envelhecimento que eu falei para vocês, né? Até chegar aqui no limite de Hayflick, que aí a célula passa, então, a um processo de morte, né? Ela para de se reproduzir, vai diminuindo gradativamente, mas em alguns casos, o que aconteceu? Esse limite de Hayflick, ele não é respeitado. A célula, em vez de continuar morrendo, o que acontece? Ela se torna imortal. Em que casos isso pode acontecer? Nos casos de tumores, né, a célula cancerígena, ela é isso, uma célula que começa a reproduzir de uma maneira constante, só que de uma maneira desorganizada. Ao invés de elas conseguir crescer seguindo uma orientação normal,
ela se desorganiza e se torna um crescimento patológico e danoso para a nossa saúde. Então, tem essa história aqui dessa paciente, Henriqueta Lakes, que ela ficou famosa no mundo inteiro. Ela é uma paciente que tinha um câncer, aqui o médico dela, e esse médico fez uma biópsia escondido dela. Ele tinha um sonho, esse médico americano, que eu quero conseguir alcançar a cura do câncer. E ele foi lá, naquela época era proibido fazer isso, e tirou algumas células cancerígenas dela, dessa paciente. Essas células foram chamadas de HeLa, que é as iniciais do nome da Henriqueta Lakes, as iniciais do nome e do sobrenome. Originário, então, as células HeLa, que é umas células imortais. O que aconteceu? Ele pegou essas células dela, levou para o laboratório e nunca mais elas morreram. E essas células dessa paciente passaram a ser utilizadas no mundo inteiro para a pesquisa. Porque quando o médico vai pesquisar, ele precisa fazer pesquisa com células no laboratório. Então, essas células dessa paciente, as células de HeLa, começaram a ser utilizadas no mundo inteiro. Tá? Ela foi coletada dia 8 de fevereiro de 51. E até hoje, na atualidade, existem trilhões, bilhões de células HeLa no mundo inteiro. Começou a se disseminou no mundo inteiro. E custa muito. Então ele começou a perceber que ela se multiplicava em poucas horas, né? Aqui há uma divisão celular, vista através da microscopia eletrônica, de varredura, mostrando ela se reproduzindo de uma maneira incessante. Então, essas células não respeitaram aquele limite de Reichsricht. Elas passaram a continuar se reproduzindo. Para vocês terem uma ideia, essas células, ela levou a várias descobertas importantes na medicina, né? A pesquisa sobre imunidade, sobre o câncer, vacinações, pesquisa de infecto-contagiosas. Várias pessoas no mundo inteiro passaram a utilizar as células de HeLa como maneira de pesquisa. Nos começos dos anos 70, uma grande quantidade de células em cultura foram contaminadas, essas células. E aí o que aconteceu? Pegaram a família para fazer uma investigação genética. E aí sim que a família descobriu que a mãe lá, a bisavó, né, tinha sido doadora dessas células. Daí isso gerou um processo nos Estados Unidos, e hoje tem uma estátua em homenagem a ela, porque ela, sem querer, foi uma pessoa importante no desenvolvimento da medicina para nós, para a pesquisa. Tá? E aí chegamos, então, na atualidade, que é a pesquisa dessa bióloga, Elizabeth, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, pesquisando os telômeros. O que são os telômeros? São essa partezinha aqui do DNA, né, que ela controla a divisão celular. São como se fossem relógios moleculares das células. À medida que a célula vai se dividindo, vai se reproduzindo, esses telômeros vão diminuindo. Ela até, quando dava entrevista, ela comparava os telômeros à pontinha do cadarço, né, que a gente tem no sapato, que quando tu desfia aquela pontinha, o cadarço começa a se desfiar também. Então, quem dá a estabilidade da célula, da divisão celular, é essa pontinha, os telômeros. Só que à medida que a célula vai se dividindo, o telômero vai encurtando. E quando ele encurta demais, ele perde essa função de estabilizar, de controle da divisão celular. E a célula se desorganiza. E aí ela entra em processo de senescência e de morte. E o que você descobriu? Que tem várias enzimas que protegem o telômero. E a mais importante dessas enzimas é a chamada telomerase. Ou seja, quando nós temos muitas telomerases, nós temos uma proteção dos nossos telômeros, impedindo o envelhecimento celular. Tá. Então, aqui a gente vê, né,
Ele faz, então, é um contador intrínseco, nós falamos aqui, né, que vai impedindo controlando a divisão. Então, a célula, ela vai se dividindo. Estão vendo que está encurtando ali? Né, a pontinha, o telômero, até que esse encurtamento vai acontecendo a ponto da célula se desorganizar. Então, os telômeros são, portanto, fundamentais no controle da divisão celular e vão sendo encurtados ao longo da vida até perder a sua funcionalidade. O resultado desse processo é o envelhecimento, pois as células com telômeros curtos acabam morrendo ou ficam mais vulneráveis às instabilidades genéticas. E aí nós chegamos na questão da epigenética. Com a pesquisa do Projeto Genoma, que se dedicou muito recursos para a pesquisa da genética, se tinha uma ideia que a gente dominando a genética, a medicina ia dominar tudo. As curas. Se tinha até uma ideia de que a genética determinava o comportamento. É a genética do comportamento, se dizia. Na medicina, eu peguei essa parte ainda, né? Eu já sou formado há alguns aninhos, mas não vou dizer minha idade. E Deus o livre dissesse ao contrário. A genética era uma coisa determinante. Depois do Projeto Genoma, que se percebeu que tinha poucos genes, né? Quase o número de um genes de rato, se esperava muito mais genes para explicar a complexidade humana. Isso não se confirmou. Aí a ciência se voltou o estudo para a epigenética, que é a influência do meio, né, a comunicação da genética e o estilo de vida, que vai explicar muitas coisas que a genética explicaria. Então, hoje nós percebemos que os fatores epigenéticos, eles têm uma importância fundamental. Aí um processo mais importante é o processo de metilação que ocorre no DNA, o meio influenciando. Eu participei de uma mesa de discussão lá em Curitiba, com alguns pesquisadores da epigenética. Tinha um colega, oncopediatra do hospital da PUC, de Curitiba, uma colega de Espírito Santo, que é pesquisadora epigenética, e interessante, trazendo assim, fotografia da microscopia eletrônica, mostrando a metilação do DNA e mostrando que isso acontece, continua reproduzindo nas células depois, até a gente passando para outras gerações. E que coisa mais incrível, que várias coisas podem provocar isso. A nossa alimentação, nosso estilo de vida e até os nossos pensamentos. Então, a epigenética, ela envolve, né, vários fatores, desde fatores psicológicos, dieta, fatores sociais, atividade física, tudo isso que nós realizamos no nosso dia a dia, a nossa vida de relação com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, vai estar modulando a questão da epigenética e trabalhando a nossa genética, tá, pessoal? Um fator importante, né, da epigenética é o inverno de 44, que houve aquele bloqueio alemão que impede a chegada de alimentos na Holanda, e o consumo de calorias ela baixou de 2.000 para 500 por dia, para 4,5 milhões de pessoas. As crianças nascidas nesta época eram pequenas de estatura, tinham muitas doenças, incluindo edema, anemia, diabetes e depressão. Meninas que viveram durante esse tempo, quando adulta, 20, 30 anos mais tarde, tiveram filhos com os mesmos problemas. Ou seja, a dieta é uma questão epigenética, interferindo e sendo repassado para gerações futuras. E aqui vamos ver também coisas que influenciam, né? Há pessoas que praticam yoga, meditação, alterando a espessura do córtex cerebral. Mulheres com prática de yoga por um período não menor de 8 anos apresentaram maior espessura do córtex pré-frontal, comparado ao grupo controle.
isso está associado à preservação cognitiva, né? A questão da memória. Olha um comportamento, né? A hostilidade aumentou uma menor quantidade de telomerase. Então, pessoas mais hostis, né, mais agressivas, envelhecem mais rápido. Isso é comportamental. Meditação, né, aumenta a telomerase. Já tem pesquisas bem fundamentadas, mostrando que a pessoa, não só a meditação, a oração também. A oração tem o mesmo efeito da meditação. Quem ora e medita mais, aumenta a atividade da telomerase, que é a enzima que protege os telômeros, né? Propósito de vida, que já foi falado, né? O Durgante já falou, o Paulo já falou, que as pessoas que têm um propósito de vida, elas vivem mais. Nós temos aquele trabalho todo do Viktor Frankl, o grande neuropsiquiatra austríaco, que criou a logoterapia, que ele vai dizer que tem 3 coisas que a gente não pode evitar nas nossas vidas: a dor, sofrimento, a morte e a culpa. Todos nós vamos passar por essas experiências. E o que nos dá coragem, resiliência e capacidade é o propósito de vida. A pessoa que tem um propósito, que lhe motiva, que lhe dá coragem, ela consegue suplantar as adversidades, né, porque aquilo lhe move. E ele é um exemplo disso, porque o Viktor Frankl, ele era judeu, foi preso no campo de concentração, separado da família. A esposa foi obrigada a abortar o filhinho, né, estava grávida quando foi presa. E o que moveu ele é manter-se vivo no campo de concentração, para levar adiante a teoria, que deu origem à logoterapia, e reencontrar a família, que infelizmente não aconteceu. A esposa dele tinha sido morta, né, no campo de concentração. E toda a teoria dele é embasada, então, na busca de um sentido, que é a espiritualidade que dá, porque as coisas materiais não têm condições de nos dar um sentido mais profundo para as nossas vidas. Toda vez que a gente põe a nossa felicidade em algo impermanente, essa felicidade também, ela se desestabiliza. Se a minha felicidade é a minha casa, o meu dinheiro, a minha família, isso já acaba, e a felicidade acaba também. Então, só valores realmente ligados à realidade da alma, do espírito, é capaz de ter força de nos levar adiante, né? Então, essa pesquisadora, ela vai, de uma maneira resumida, vai dizer 5 coisas que são importantes para aumentar a telomerase. A primeira dela, dormir no mínimo 7 horas por noite. A importância da exposição do colega, né? Quem dorme menos realmente envelhece mais, diminui a telomerase. O André Luiz vai falar que durante o repouso físico, nós acumulamos prana no corpúsculo de Nícel, nas células nervosas, nos nossos neurônios. Então, é como se nós, durante o repouso físico, reabastecesse a nossa bateria. Sabe a palestra do Marx, do fluido vital? O prana que nós assimilamos durante o dia, seja através da respiração, seja através da exposição ao sol, do próprio alimento, toda a energia que nós vamos absorvendo durante o dia, elas são acumuladas para refazer os nossos neurônios, né? A nossa saúde. Então, a gente acumula a energia, o fluido cósmico universal assimilado através dessas forças da natureza, através do prana durante a noite. Exercício, aquilo que o Durgante já falou, a importância da atividade física, no mínimo 45 minutos de atividade aeróbica, né? 3 vezes por semana. Diminuir o consumo de açúcar. Pesquisas feitas nos Estados Unidos mostraram que o excesso de açúcar, refrigerante, etc., envelhece 7 anos a mais. Adotar uma dieta rica em ômega 3, aquela dieta mediterrânea que o Durgante falou, né? Mais frutas, menos alimentos processados. E, veja que interessante, meditação é uma recomendação dela.
um antídoto eficaz contra a ansiedade e depressão. Então, a meditação diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol a gente sabe que ele é um fator que favorece a diabetes, diminui as catecolaminas, que são os hormônios do estresse. Isso tudo ajuda a controlar e harmonizar a nossa saúde. Então, nós temos aqui, para preservar a nossa saúde, né, evitar o envelhecimento, uma boa alimentação, uma atividade física regular, aeróbica, uma boa genética, hábitos de vidas, que já foi falado aqui, da importância da meditação, do comportamento, e o que mais? O que mais pode nos ajudar, pessoal? A prática da espiritualidade pode ajudar? O que vocês acham? Com que frequência você pratica a sua crença? Qualquer delas. A igreja, o templo evangélico, a casa espírita. Mais de uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, ou nunca. Olha o que essa experiência mostrou. Que a associação entre atender a um serviço religioso e menores taxas de suicídio de mulheres americanas. Uma pesquisa importante, né, com uma quantidade enorme de mulheres, que mostraram que as mulheres que tinham uma frequência de um culto religioso tiveram menos suicídio, 5 vezes menor que a comparadas com o grupo controle. É aquilo que nós falamos, né, de ter um sentido na vida. Trabalhar por algo que nos move, um sentido espiritual. Né? Essas mulheres estavam livres de doenças cardiovasculares e câncer, né? Que tiveram menos problemas também de doenças físicas, comparado ao grupo controle. Porque assim, muitas vezes a gente faz muitas pesquisas e a gente vai lá depois fazer uma meta-análise, uma revisão de todos aqueles artigos. Puxa, mas tem uma coisa interessante, que todas essas pessoas viveram mais, a gente vai procurar tabular, o que encontraram lá? A espiritualidade, como um fator preponderante para uma melhor condição de vida e maior longevidade. Então, o que acontece? O que tem na casa espírita, né, ou no templo religioso, que nos deixa com mais vitalidade? Temos suporte espiritual, né, a espiritualidade nos ajudando, as energias benfazejas do alto. Temos suporte material, é um centro de convivência. Temos atividades voluntárias, temos caridade, temos essa relação de comunidade que dá o apoio afetivo. Nós temos muitos pacientes que vêm do interior, que não têm suporte familiar em Porto Alegre, e quem dá o suporte social, emocional, é a comunidade pela qual a pessoa participa, né, que vai lá visitar, dar uma palavra de conforto. Então, a comunidade, esse apoio de convivência também é muito importante. Mas nós também temos o quê? Oração. Isso também faz a diferença, né? O que a prece faz? Ela ativa o sistema parasimpático, que é o contrário do simpático. O simpático está ligado à questão do estresse, agitação, taquicardia, hipertensão. E quando nós oramos, nós ativamos o parasimpático, que diminui o nível de adrenalina e noradrenalina, diminui o nível de cortisol, aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor, do afeto. Quando nós abraçamos alguém, nós aumentamos a ocitocina, aumenta a melatonina, que vai ajudar, então, no nosso sono, né? Então, o que acontece? Diminui a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca, ajuda na insônia, melhora nosso estado de espírito, mais otimismo, mais bem-estar, e auxilia a combater a propensão ao diabetes. Tá? Olha uma experiência interessante. Pessoas que oraram ou realizaram mantras atuando no ritmo cardíaco. Pessoas com alteração no ritmo cardíaco. E veja só quando elas faziam uma Ave Maria. A diferença do ritmo do coração só com o fato de tu orar. Tá?
Então, está explicado, né, pessoal? Quando nós associamos a valores, crenças pessoais que norteiam nosso modo de viver, isso melhora a nossa ansiedade, melhora a nossa depressão. Então, a espiritualidade, o amor, né, ele aumenta a serotonina, aumenta a dopamina. A serotonina nos dá mais alegria, a dopamina é o neurotransmissor do prazer, e a ocitocina, né, é da alegria, da felicidade, do amor. Então, a gente está num estado de plenitude, de caridade, de contato com o divino, né, orando para Deus, se conectando com o divino dentro de nós e com Deus nosso Pai. Isso realmente é um momento de profundo bem-estar em nossas vidas. A busca pelo sagrado pode se dar de modo individual, associado a uma prática contemplativa. O templo está dentro de você. Então, fazermos de nosso mundo interno um templo divino, em que possamos cultivar essa espiritualidade, e cultivando a espiritualidade, a caridade, o amor, aumentar a nossa telomerase. Bem, eu não me vejo assim, né? Será que envelhecer é só isso? Ter uma saúde perfeita, né? A gente está falando aqui em evitar o envelhecimento, envelhecer com disposição, né? Ter capacidade funcional, saúde mental, interação social, respaldo financeiro. Isso é bom, sem dúvida. Mas será que só isso? Não, né, pessoal? Nós temos aqui o exemplo de alguém que envelheceu com sabedoria, que não era um atleta, né, mas que soube realmente colocar um sentido em sua vida. E deixou um legado enorme para toda a humanidade, através de uma mediunidade a serviço de Jesus. Então, envelhecer não é só chegar lá com saúde física. É chegar no fim das nossas vidas com saúde espiritual. Assim como nós queremos, eu quero criar um pé de meia, né? Botar um dinheirinho no banco para chegar na minha velhice, ter uma casa confortável, poder viajar, não me preocupar muito com saúde. A gente se planeja com o futuro. Isso é louvável. Mas e a questão espiritual? Será que nós estamos nos planejando em envelhecer espiritualmente? E talvez conseguir um lugarzinho melhor lá em cima? Né? Se nós tivermos alguém lá no aeroporto espiritual já nos esperando, já está bom, né? Um só lá, né? Em vez de aterrissar no umbral, nós chegar num lugarzinho mais melhor. Por quê? Porque o nosso perispírito, ele tem um peso específico. André Luiz diz que o nosso corpo espiritual, ele pesa. E é uma lei matemática. Um chumbo fica mais preso ao solo do que uma pena. Então, quando nós nos desprendemos do nosso corpo, nós desencarnamos, nós vamos ter um corpo, um peso específico. Isso funciona como uma lei universal. A gente vai para o local que nosso peso determinar. E esse peso específico é dado pela condição do nosso perispírito, da evolução do nosso espírito. Né? Então, nós temos que ser igual, quando desencarnar, poder, né? Passar pelo umbral assim, e não acontecer isso, né? Tem gente que quer, né? Mas não consegue, fica chumbado à terra, né? Então, o que vai determinar a nossa viagem final das nossas vidas? Viagem que todos nós temos que fazer. É a vida espiritual que nós temos. Mais do que tudo. E talvez chegar lá numa morada melhor, nosso lar, né? Uma coisinha assim. Ou perto do nosso lar, pelo menos, né? Num umbralzinho mais na média ali, né? Já está bom, né? Mas nós temos que nos preparar para isso. Então, a velhice, pessoal, é um convite. É um convite à reflexão. É um convite a nós pensarmos no nosso futuro. Porque a vida é um preparo para a morte. E muitas vezes a morte representa um reflorescimento, um rejuvenescimento. A gente vê muitos espíritos que desencarnam
e desencarnam com uma certa idade e se apresentam na vidência de uma maneira jovem, né? Iluminados. Eu me lembro daquela obra do André Luiz, em que tem uma mulher muito bonita, e que quando ela se desprende do corpo, ela tem um rosto de bruxa, né? O André Luiz se assusta, porque ela mostrava no mundo espiritual a sua verdadeira condição, a sua realidade íntima. Então, é essa realidade final que nós devemos buscar. E aí, para finalizar, trouxe esse texto que eu acho muito bonito, é do capítulo 9, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, de Humberto de Campos, do irmão X. Aquele livro Boa Nova é muito bonito, porque é os diálogos intimistas de Jesus com os discípulos, né? E tem um diálogo muito interessante que Jesus conversa com Simão. Porque Simão, ele ouvia os jovens falando, porque eu vou pregar o evangelho, porque eu estou cheio de vitalidade, né? João era um jovem, Tadeu também, então ele tinha aquela coisa do jovem, da juventude, e Simão já se achava velho, já tinha uma estrutura, já tinha uma família, e ele ficou um pouquinho incomodado com isso. E aí ele foi falar com Jesus, né? Jesus acolheu ele, e aí ele fala dos seus receios, vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui as suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Há flores que caem no primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança. A flor, uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Essa imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos por vezes jovens que falam com experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Perguntou Simão. Perguntou o Espírito, o discípulo emocionado. Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na árvore, mas da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem, a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma, na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus, com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem trabalho dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem raiz e a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte do esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe
a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. E aí Jesus encerra dizendo: mestre, agora eu vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, essa lição que nos chega, né? A velhice não é um momento para a gente ficar se lamentando e reclamando e se queixando das dores reumáticas. É para nós fazermos o que é possível. Sermos de Deus aonde Deus nos coloca. Eu me lembro uma vez que Charles Aznavour, Charles Aznavour, morreu o ano passado, né? Este ano? Não, foi 2018. Ele faleceu. É um cantor francês famoso, né? Pois ele teve em Porto Alegre uma época e foram fazer uma entrevista com ele. E a moça da televisão começou a passar uma basezinha, né? Daí ele perguntou, mas minha filha, o que tu estás fazendo? Ela, eu estou tirando tuas rugas. Ele disse, mas minha filha, não tira essas rugas que eu levei a vida inteira para conseguir. Então, as rugas são os sinais da nossa capacidade de chegar ao fruto. Obrigado pela atenção. Agradecemos, então, as contribuições, belas palavras do Dr. Gilson Luiz Roberto, e convidamos, então, a todos e todas para esse momento, para um coffee break, que será servido na saída aqui no corredor ao lado da escada, né, à direita, ao final, então, no lado da piscina. Nós retornaremos, então, para as nossas atividades às 15h30. Então, pedimos que todos possam já vir 15h25 para, pontualmente, 15h30, nós iniciarmos a próxima mesa redonda.